Fala pessoal, bom dia. Nesse dia friozinho, tá? Convido vocês para um aquecimento, falar sobre o motor de indução, olha que coisa legal. Transformar a energia em energia térmica para aquecer o corpo, a mente e o coração. Verdade? Beleza, pessoal? Estamos então naquela transição do exercício. É verdade? Estamos resolvendo o exercício, o estudo de casos. Volto a convidá-los, atenção nos comentários, atenção nas informações do procedimento. Eu quero vocês arrebentando a boca do balão, como sempre. Tá legal? Então vamos lá. Segunda parte do estudo de casos. Vamos repetir toda a primeira parte, calcular as três correntes, o carregamento, a potência de saída, o rendimento e o conjugado, inclusive fazer a comparação entre o conjugado calculado da maneira científica e aquele calculado via equação de Thevenin ao final, como fizemos na parte A, só que agora para um S de 3%. Tá? Perfeito? Já inclusive tomei a liberdade de indicar a nova perspectiva e a nova influência desse novo escorregamento em cima de quem? Da resistência do rotor. Fazendo a continha, olha lá, está aqui comigo. Eu tomei a liberdade, evidentemente, vocês vão entender perfeitamente isso, de fazer as contas aqui prioritariamente, tá certo? Para a gente ganhar tempo, senão eu perder muito tempo com isso, tá? Calculei a influência, então, desse escorregamento na resistência do rotor e agora, olha só, na letra A, para um S de 2%, esse valor vai de 7,2 ohms por fase. Agora com 3%, que é para 4,8 ohms por fase, tá legal? O que criou, o que propagou, o que originou essa variação do escorregamento de 2% para 3%? Se o escorregamento cresceu, o que nós entendemos? Que a velocidade mecânica diminuiu. Escorregamento, por definição, na verdade, não é a diferença em RPM entre campo girante e a velocidade do rotor. Se o S cresceu, porque a velocidade relativa cresceu. Tá? Então, como é que esse S cresceu? Porque M2 diminuiu, porque nós pesamos mais o motor. Nós jogamos mais carga sobre o motor. Então, em função disso, o motor apresentou um escorregamento maior. Tá legal? E aqui, como eu fiz na letra A, algumas pequenas conjecturas preliminares que poderão ou não ser comprovadas. Vai depender muito do nível de valor encontrado a posteriori, à medida que o exercício na letra B fosse resolvendo, tá? A minha expectativa, e eu confesso para vocês, é claro, vocês já perceberam isso, é que ao passar um S de 2%, que estava com 70% da carga nominal, para 3%, eu vou carregar mais o motor. Então, qual é a minha expectativa? Que esse 3% represente o quê? O motor carregado nominalmente, ou por volta disso, tá? Ô, gente, me ajude. Eu não vou ficar preocupado aqui com segunda, terceira, quarta casa decimal. Aproximação é aproximação de calculadora. É totalmente diferente de erros conceituais. Já chamamos a atenção disso na parte A. Às vezes, valores muito próximos escondem um erro conceitual grave, que não representa, na verdade, aí uma aproximação de calculadora, tá? Mas, no entanto, a minha expectativa agora é que, saindo do S de 2% para 3%, que eu levo o motor à condição de carga nominal. É a minha expectativa. Por volta dos 10 HP, que é o seu dado de placa, é o seu PS. Os 10 HP filtradinho na ponta do eixo, 7.460 watts, filtradinho, líquido na ponta do eixo, pronto para virar conjugado. Bom, se isso de fato for verdade, significa o quê? Que teria aumentos de correntes, é claro, porque é a corrente que demanda e transporta a potência, e uma natural, previsível e adequado aumento de fator de potência do motor. Isso, senhores, é o grande barato desse exercício. Tá legal? Tem dito a vocês muito, motores superdimensionados representam, tá, na sua grande maioria, a causa principal de plantas operando com fator de potência baixo. Aliás, eu tenho sido arguído por vários profissionais do mercado, agora com essa questão das videoaulas, tá, no canal do YouTube, sobre essa questão. Tá? Porque eles me perguntam, a gente conversa, pessoas, engenheiros já formados, com mais tempo de trabalho sobre esse. Então isso também vale. Gente, conhecimento é geral, conhecimento é abrangente. Lembram que máquinas elétricas têm o seu próprio perfil? Por mais que você cresça, que você estude, que você pegue experiência, máquinas têm sua maneira de ser. Tá? E esses nossos encontros é para que eu possa passar para você um pouco, né, da minha pequena e limitada experiência nesse assunto. Tá? Mas isso aqui é muito legal porque o número vem apenas o quê? Ratificar essas informações. E tomara que isso realmente aconteça. Tá? Então a nossa expectativa agora é que o fator de potência da máquina melhore naturalmente. Aí você fala assim, professor, que de um banco de capacitores para ser colocado no motor para corrigir o fator de potência dele?
Eu não tenho nada contra banco de capacitores, ao contrário, eu sei que corrige maravilhosamente bem. Só que nós sabemos também que existem outras maneiras, talvez até um tanto quanto mais inteligentes, mais intrínsecas ao processo, para você ajustar o fator de potência de algumas situações. Percebe? Isso é muito interessante, tá? Então, todas essas são as perspectivas. E aí, amigo, se de fato o motor estiver operando com os 10 HP, com carga nominal, a velocidade N2 será dado de placa, lembram? O que representa a velocidade da placa de um motor? A velocidade do eixo, em qual condição? Com o motor carregado nominalmente. A corrente 1 calculada será a corrente de placa, porque é a corrente nominal. E aí, amigo, o conjugado será o conjugado nominal. A corrente 2 será a corrente nominal. O fator de potência da máquina será dado de placa, porque ele é fornecido para a máquina carregada nominalmente. O rendimento será dado de placa, porque é fornecido com máquina carregada nominalmente. Olha a quantidade de informações interessantes, até mesmo oriundas da placa da máquina, que podemos enxergar nessa formatação, se, evidentemente, esses 3% de escorregamento representarem carregamento nominal do motor. Tá certo? Se eu estiver empolgado demais e falando muito rápido, vocês vão entender. É só alegria, é só satisfação de estar falando para vocês de um assunto tão importante, tão diferenciado para nós, engenheiros de energia elétrica que somos, generalizando a coisa, para trabalhar bem e exercer bem a nossa profissão aí fora. Tá bom? Então vamos em frente. Mas talvez você já esteja com uma pergunta em mente. Ô Marcos, peraí. Houve mudança na impedância de entrada do estator? Evidentemente que não, ele não depende do escorregamento. Houve mudança na reatância indutiva, aquela grandona, 13,25 ohms, vocês têm esses dados, eu também tenho, é o mesmo exercício, né? Não, isso não depende de carga, né? Isso é entre ferro e aço estatórico e rotório. Então quer dizer que a única grandeza que de fato variou foi a resistência do rotor? E variou para menos? Então danou-se. Se, com a resistência de 7,2, o fator de potência na casa de 0,85, como é que você quer que eu acredite que uma redução na resistência rotórica, mantidas todas as outras reatâncias indutivas, isso vai redundar no aumento do fator de potência? Não seria uma queda, não? A resistência diminuiu. Então a tendência de manter as reatâncias indutivas é o fator de potência do motor piorar? É uma pergunta perfeitamente factível. Tá? Ora, vamos por partes? Lembrem do circuito elétrico equivalente do motor de indução. Vou desenhá-lo aqui, só para a gente entender o que estou dizendo aqui, e talvez ao longo da resolução do exercício, por uma questão de espaço físico, eu vou apagar esse circuitinho aqui, tá? Mas o que nós temos aqui? O nosso velho circuito equivalente do motor de indução, perfeito? Da sua forma mais clássica, mais ortodoxa, mais convencional. Vai lá. Olha quem está, por exemplo, aqui o nó A e aqui o nó B. Os nós A e B representam o que, gente? Aquela tomada, né, onde nós conectamos o circuito rotórico da máquina. Pois muito bem, olha só que coisa. Então quer dizer que agora o rotor alimentado pela tensão VAB, ele apresenta uma resistência elétrica menor? Então como é que essa coisa pode redundar numa melhora do fator de potência? Primeiro, vamos por partes. As leis da eletricidade não podem ser comprometidas, nem vilipendiadas. Ou seja, para a corrente 2 crescer, e você me pergunta, por que o I2 vai crescer? Eu carreguei o motor, eu coloquei carga na ponta do eixo dele, o crescimento de 2 tem que existir imediato, como consequência do carregamento. O I2 vai ter que crescer. Então eu pergunto, se a tensão dissipada entre os terminais A e B é uma tensão constante por duas razões, essa reatância é uma constante construtiva, e essa corrente não depende da máquina, não depende da carga, lembra do divisor de tensão? Então uma tensão que alimenta a malha rotórica não varia em nenhum momento, ela é sempre constante. Então peraí, gente, pela lei de Ohm, como é que eu justifico um crescimento de corrente numa malha alimentada por uma tensão constante, sem que a impedância da malha caia? Não tem como. Então é imprescindível que essa impedância diminua para o I2 crescer. Primeira observação. Tudo bem, isso eu entendo, Marcos, mas e o fator de potência? Não esqueçam daquela análise da curva conjugada velocidade do motor de indução, que a região BC é a região estável, região de altas velocidades, e que essa região BC tem uma faixa que é, assim, excepcionalmente boa no que tange, no que diz respeito a comportamento elétrico do circuito do rotor, que é a zona de operação entre vazio e carga nominal. E convenhamos, eu devo estar nela. Tá? O que nós já aprendemos aqui? Que todo motor de indução que opera com baixo escorregamento, ele continua com baixo escorregamento, ele continua na faixa operacional, eu presumo que está nesse momento com carga nominal. Variação de escorregamento
praticamente não vão afetar nessa velocidade, nessa faixa, o fator de potência do circuito elétrico do rotor. Mesmo porque 4,8 ohms ainda continua sendo muito maior que 0,2, que é o valor de X2. Tá? Então a minha expectativa é que o fator de potência do rotor continue na casa de 0,99, 0,989, algo dessa natureza, e faz questão de checar isso ao longo desse exercício e dessa parte. Então, sendo assim, esse aumento de 2 em função do aumento de carga e da redução da impedância, será um aumento de corrente, eu diria, 99% de viés ativo, 99% de viés vatado, 99% de viés ligado à potência ativa. Esse 99% vira onde? Do fator de potência 0,99 alguma coisa, tá? Então, se a corrente 2 vai crescer, mantido o valor de 0,99 de fator de potência, ora, como o IM não varia, aliás, foi até elevado de 8 amperes aproximadamente na letra A, só que uma corrente puramente indutiva, que estava sendo, de certa forma, colocada em contrapartida a um valor de 2 na casa de 14, 15 amperes. E se essa corrente crescer? Qual corrente? O I2. E continuar com um fator de potência 0,99. O que deve acontecer com o I1? Ora, o IM não vai variar. Vai ficar nessa casa de 8, com o mesmo fator de potência quase puramente indutivo. Mas o I2 vai crescer com um fator de potência quase unitário. Então é aí que está a grande tacada. Aí é que está o grande barato do negócio, tá? Eu vou repetir uma frase dita em modos anteriores. Eu concordo. No instante de partida, o rotor é o vilão do motor de indução. Porque o fator de potência dele é horroroso, ele desmorona o conjugado, porque o anticarga cresce e compromete as mais diversas condições de partida. Mas em regime, na faixa de vazio à carga nominal, carregamento de 0,3 até 3, 4, 5%, o rotor é o mocinho da parada, né? É o galã do Oscar. O fator de potência do rotor é na casa de 0,99, 0,98. Então, é importante avaliar a ordem de grandeza da corrente 2 com um fator de potência dessa magnitude em relação à componente M, que é a componente magnetizante, que não depende da carga e tem valor fixo, depende exclusivamente do aço estatórico rotórico do entreferro e que acaba, de uma maneira ou outra, impactando o valor de I1. Por isso, reitero, é que motores operando abaixo da carga nominal, quando o I2 cai e o M se mantém estável com fator de potência quase puramente indutivo, compromete o fator de potência da instalação. Tá? Eu entendo também que os processos industriais, de maneira geral, às vezes não nos permitem manter o motor sempre com o mesmo carregamento. Isso é compreensível, eu sei e vivo isso na minha vida o tempo inteiro. Mas procuremos um ponto médio em que, pelo menos em alguma parte do tempo, o motor vai operar em carga nominal, porque esse simples fato já vai corroborar de maneira muito positiva o resultado final do fator de potência do sistema industrial como um todo. Certo? Então, olha quanta coisa legal você pode discutir sobre o exercício desse antes de sequer fazer a primeira conta. Ah, o que vem a posteriori deverá, e tomara que isso aconteça, comprovar todas essas teses. Então vamos continuar com calma, com tranquilidade. Nesse aspecto quantitativo, é uma repetição ipsis literis do que foi a letra A. Mas não é por aí. Nós queremos ter um elemento de comparação para ver se realmente é um motor carregado, que tipo de comportamento ele apresenta. Se o motor está carregado nominalmente, que tipo de performance ele traz agora em relação à performance anterior, com 70% de carga. Joia? Vamos em frente então? Vamos lá. Velocidade rotória. Primeira coisa a ser pedida, né? Perfeito? Olha lá, N2 igual a N1, que multiplica 1 menos S, ou seja, 1.200, que multiplica 1 menos 0,03. Então, fazendo essa continha aqui, teremos uma nova velocidade mecânica na casa de 1.164 RPM. Se não me falha a memória, na letra A, tivemos uma velocidade de 1.178 aproximadamente, 76, algo dessa natureza. Então, realmente, a velocidade mecânica caiu, é sinal claro e evidente de quê? Que o motor foi carregado, o motor recebeu peso, ele sucumbiu ao peso e perdeu a velocidade. Certo? Como calcular a corrente 1? Gente, ninguém mexe no time que está vencendo. Tá? Então, se vocês me permitirem, nesse espaço delegado aos circuitos equivalentes, já usei para essa análise inicial, vou mudar um pouquinho agora. Tá? Como que a gente trabalhou? Qual foi a conjectura feita para o cálculo do I1 na aula anterior? Aliás, no vídeo anterior, foi a gente preservar a impedância por onde a corrente 2 trafegava, a corrente 1 trafegava, e substituindo todo o resto do circuito, ramo de acoplamento, entreferro,
e o próprio rotor num único circuito equivalente, de tal maneira que a malha de entrada do circuito continua a mesma, resistência estatórica, reatância do estator, tensão de entrada, corrente 1, e o que aconteceu foi que daqui para dentro todo o circuito foi alterado e substituído por uma única impedância, né? Que nós chamamos reatância ou impedância de transição, definida por RF e XF. Tá? E aí, ela entrando, sendo a junção do rotor com o ramo de acoplamento, eu somaria I2 com IM. Ora, I2 com IM é 1, resultado, teremos a corrente 1 circulando na malha como um todo. Mesma coisa utilizada nos vídeos anteriores para calcular a corrente 1. Perfeito, tá? O que talvez dê um pouquinho mais de trabalho, talvez te incomode um pouco, é que essa impedância de transição, ela é o resultado de quem mesmo, gente, do paralelismo da reatância magnetizante com quem? Com a impedância do rotor. E claro, observemos aqui, toda vez que o escorregamento variar, essa impedância acaba variando. E foi o caso. Tá? A impedância, o escorregamento variou e essa impedância ZF também vai variar. Então, só indicando a conta que deveremos fazer. J 13,25, olha, senhores, os dados do circuito equivalente são os mesmos da letra anterior. Então, está aqui, está no seu caderno, está aqui registrado e vamos em frente, tá bom? Qualquer diferençazinha percentual, 1, 2, 3 watts para cima ou para baixo, né? 1, 2, 3 ohms, vamos devagar. É só observar se não é erro de conceito, tá bom? Então, em paralelo com quem? Com a nova impedância do rotor, 4,8 mais J 0,209. Prontinho. Tá? Pois muito bem, fazendo esta conta aqui, coisa que eu já fiz, tá certo? Com a minha calculadora de parcos recursos, tá certo? Chegamos então numa impedância de transição de 4,127 mais J 1,677 ohms por fase, tá certo? Qualquer diferençazinha aí, vocês vão me desculpando, eu estou trabalhando com uma calculadora de recursos bem inferiores, tá certo? Uma coisa mais devagarinho, tá certo? Então tá lá. Essa impedância está entrando em série com a impedância do estator. Agora eu aplico a lei de Ohm. Se o objetivo é calcular a corrente 1, o que faremos então? V1 é igual a corrente 1 vezes a nova impedância equivalente da malha. Não sei se vocês estão percebendo, gente, a ideia é sempre transformar o circuito, ora refletido ao estator para calcular o I1, ora refletido ao rotor para calcular o I2, ambas as ideias convergindo para a lei de Ohm. Aí acabou o exercício. Se você pensar bem, quem vai ser impedância equivalente aqui? Nós temos duas impedâncias em série, e a resistência estatórica somada com quem? Atenção para isso aqui, olha a mudança da cor do pincel, para que não cometemos um erro conceitual grave na hora do cálculo do PAB, porque resistência estatórica não pode interferir em potência fornecida ao rotor, tá? Olha lá, olha a resistência relativa ao que veio do rotor para o estator. Eu não posso ter influência de R1 nesse valor não, tá? Mais J quem? X1 mais o valor da reatância de transição fruto dessa configuração aí, tá legal? Então, ajustando essa conta a ser feita, resistência estatórica 0,294 mais a nova resistência de transição 4,2127 mais J, reatância estatórica 0,503 mais a nova reatância de transição 1,677, tá bom? Pois muito bem, realizando essa operação aqui, se não fiz alguma bobagem na minha calculadora aqui, 4,421 mais J 2,180, na forma retangular, tá? E na forma polar, que para nós é tão importante, é tão cara, 4,929 com ângulo de 26,24 graus ohms por fase. Tá? Qual foi uma das nossas mais importantes conjecturas, sem ter feito uma conta sequer no exercício, só no processo de abordagem, que se o escorregamento passou de 2% para 4%, o que aconteceu? O motor foi carregado, saiu de 70% da carga nominal. A nossa expectativa é que ele chegue na carga nominal, e com isso, pelo raciocínio, pela teoria clássica de motor de indução, o que deverá acontecer? Naturalmente, com a sequência direta das correntes de carga, uma melhora do fator de potência. Convido vocês, então, a acharem comigo o fator de potência θm, ou seja, o ângulo
de fator de potência, né, no ângulo de 26,24, eu faço questão de fazer a conta de novo, olha lá, 0,90, ou seja, um fator de potência que era de 0,85 com o motor OS de 2%, passou para 0,90 com S de 3. Alguém me pergunta, Marcos, que é de banco de capacitores? Eu apenas estou carregando o motor. Então isso prova de maneira incontestável. Motores de indução operando carregados por volta de carga nominal operam com fator de potência melhores, gente. Tá? Então muita atenção ao especificar o motor. Motores superdimensionados, de fato, está comprovado, derrubam o fator de potência de planta. Aí a gente sai aí para fazer algum tipo de consultoria, algum tipo de prestação de serviço, encontramos hoje o fator de potência corrigido na média tensão, assim, genericamente, talvez valesse a pena, talvez, não vou dizer que é sempre assim não, tá? Mas talvez valesse a pena uma análise mais específica, vá no motor em particular, quem sabe o problema está ali, você corrige em loco, tá? Esquece o banco, trabalha com esse motor mais carregado, transfira mais carga para ele, ou quem sabe até em algumas situações, há a chance até de você desligá-lo, transferindo a carga dele para outro que estava com meia carga, um terço de carga, algo dessa natureza. Estou dizendo para você situações que eu já vivi aí fora. Tá certo? Então, olha só que legal isso aqui. Sem nada, apenas carregando o motor. Porque agora as coisas começam a ter muito mais consistência. É provável que esse motor realmente esteja carregado por volta da nominal, que o I2 vai crescer e que o IM ficará constante. Mas vamos em frente. Porque essas coisas começam a sinalizar um índice e um percentual muito favorável, né, de comprovação. Então vamos lá. Agora, prontos para calcular a corrente. Perfeito. Então, quem será a corrente 1? V1 sobre a impedância equivalente. 127 com 0 grau. Não se esqueçam que a nossa tensão está na referência, por isso o ângulo dela é 0, tá certo? Beleza? Sobre a impedância. Fazendo essa continha aí, qual será o novo valor de corrente I1 desse circuito? 25,76 com ângulo de menos 26,24 amperes por fase. Fazendo a comparação, lembram da corrente na letra A? A mesma corrente 1 por volta dos 18 amperes. Tá? Olha só, cresceu e cresceu de maneira significativa. E como é que nós poderíamos explicar esse crescimento de 1? Porque o I2 cresceu e o IM não. O IM não depende da carga, IM é relutância de acoplamento e aço dos dois blocos. Perfeito? A corrente 1 cresceu. Daqui para frente é um procedimento quase que natural. Qual seria a potência agora entregue ao motor? Q1 vezes V1 vezes a corrente 1 vezes o fator de potência da máquina como um todo. O Q1 é o número de fases, 127 volts, que é o V1, vezes a nova corrente, 25,76, cosseno de 26,24. Então teremos uma nova potência de entrada de, vamos lá, 8.803 watts aproximadamente, em função das aproximações que eu tive que fazer com os recursos da minha calculadora. Sintomático. Na letra A, quantidade do PE, 6.050, me parece, 6.000 e pouquinho. Estava dando menos até que 200 HP, agora não, eu tenho mais sendo consumido. Isso é aquela gordurinha necessária para quê? Porque disso aqui, eu tenho perda no cobre do estator, que eu devo considerar. Eu tenho perda no cobre do rotor, que eu preciso considerar. Tem as perdas a vazio, que eu também tenho que considerar. E o que sobrar vai ser o meu PS. Como é que acontece? Então, está aqui o nosso PE. De cara, o que nós encontramos? Resistência estatórica? Perfeito. Perdas no cobre do estator? Lá, seria Q1 vezes R1 vezes I1 ao quadrado. Então, 3 vezes valor de R1, 0,294 vezes 25,76 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, perda no cobre do estator, nós estamos falando então de 585,3 watts aproximadamente. Cresceu e cresceu consideravelmente, claro, a corrente também cresceu. Tá? Então, finalmente chegamos no PAB, né? Porque a gente bypassa essa reatância aqui. Não se tem nenhum tipo de argumento plausível para calcular a potência ativa em cima de reatância. Tá? Então está lá a potência ativa, o efeito Joule sobre o rotor. Chegamos no PAB. Temos aquela expressão clássica, Q1 vezes R2 sobre S vezes 2 ao quadrado. Eu não calculei o I2 ainda, mas ainda bem que nós já aprendemos na videoaula anterior que existe sim uma expressão alternativa para o cálculo de PAB em que você utiliza a corrente estatórica e não a corrente rotórica. Qual que deve ser o elemento a ser
que nos indica uma tensão especial? Aqui, ó, a resistência da impedância de transição. Você não pode admitir influência de resistência estatórica aqui de jeito nenhum. E olha, à medida que o motor aumenta de potência, que as correntes crescem, a bitola dos cabos aumentam, então essa resistênciazinha aqui, que é do estator, ela desmorona, ela cai, ela fica cada vez menos significativa em relação a essa aqui, tá? Aí que os erros, então, são assim, quase exponenciais. Muito cuidado. Erro conceitual é diferente de erro de aproximação de calculadora. Tá certo? Então, fazendo essa conta aqui, 3 vezes, valor de RF, 4,127 e não 4,421. Por isso que eu fiz questão de mostrar a impedância final também em forma retangular, tá? Vezes quem? Claro, vezes a nova corrente 1 ao quadrado. Fazendo essa continha, então, teremos um novo PAB na casa de 8.215,75 watts. É claro que seria quem? Seria os 8.800 menos 585, alguma coisa, tá? Quase 600, tá aí. Aproximadamente isso. Tá bom? Ok? Essa é a potência fornecida ao rotor pelo estator. Chegando no rotor, perdas no cobre do rotor, não é verdade? Q1, R2 e 2 ao quadrado. Mas, como o 2 não foi calculado ainda, nós já sabemos que existe sim uma expressão que aqui realmente é uma mão na roda, para não falar outro termo. Olha lá, eu posso calcular a perda no cobre do rotor com base no escorregamento 0,03 e no novo PAB do circuito, 8.215,75 watts, o que significa uma perda no cobre rotórico de 246,5 watts aproximadamente. Certo? Ora, se S de PAB representa a perda no cobre do rotor, 1 menos S de PAB é aquele quanto de potência que chega ao rotor, que o rotor vai drenar para o cálculo de conjugado. Então, o PU será PAB, que multiplica 1 menos S, ou seja, 8.215,75 vezes 1 menos 0,03, o que significa um PU, uma potência útil, na casa de 7.969,3 watts. Como eu disse para vocês no momento em que esse PU foi apresentado, muita gente confunde e acha que o PU já é o PS, a não ser que você faça uma consideração como aquela feita anteriormente para a aplicação do teorema de Thevenin a esse circuito, que não é o caso. Por quê? Porque as perdas a vazio continuam presentes e elas têm o mesmo valor independente da carga. Então, para chegar na potência de saída, na ponta do eixo da máquina, ligada à energia conservativa, que vai ser de fato convertida em energia mecânica, eu pego quem? O PU e vou subtrair das perdas a vazio, que foi dito no enunciado do exercício, que ela tem um valor constante independente da carga. Então será quem? 7.969,3 menos 410 watts, o que significa um PS para essa condição de escorregamento na casa de 7.559 watts aproximadamente. Esse é o PS do motor para escorregamento de 3%, tá bom? Momento fantástico do exercício, tá? Lembra da nossa previsão? Que com S de 2 para 3, presumivelmente o motor estará por volta do conjugado nominal, né? Por volta, quer dizer, por ali, de da potência nominal, perdão, qual seria a potência nominal? Os 10 HP de placa. Então, carregamento. Um HP representam 746 watts. Consequentemente, 7.969,3 representa quantos HP? Eu vou até fazer questão de fazer essa conta, tá? Porque os 10 cravados seriam 7.460. Mas para que você possa ver que essa diferença ela é irrelevante em relação à potência final do motor, dividindo um pelo outro. Olha lá. Isso representam basicamente 10,5 HP. Tá? Olha lá. Aliás, perdão, fiz a conta até errada. 7.559 dividido por 410. Melhor, 10,13 HP. Ou seja, praticamente o quê? Os 10 HP de placa. Significa o quê? Que o motor está operando em carga nominal.
como nós havíamos previsto. Tá? Detalhes que você vem fazendo isso de trás para frente. O que representa essa velocidade aqui? Ora, se você acabou de comprovar de fato que o motor está em carga nominal, o que representa isso? Velocidade de placa. Ela está na placa do motor. Você sabe disso? Na placa do motor, qual a velocidade que está registrada? A do eixo, em qual condição? Com o motor carregado nominalmente. Quer que eu diga outra coisa? Essa corrente aqui, ó, por volta de 26 amperes, arredondando, né, naturalmente, é dado de placa, porque se o motor está em carga nominal, essa aqui é a corrente nominal dele, 26 amperes aproximadamente. Que é outro dado importantíssimo, esse dado aqui é dado de placa, por quê? Porque o fator de potência 0,90, aliás, com um motor de 10 cavalos é espetacular, com um motor pequeno. Quando você aumenta a potência do motor de 150 cavalos, 200 cavalos, a tendência é esse fator de potência melhorar na carga nominal 0,91, 0,92, tá? Você nem precisaria de um tipo de ação, que já estava dentro até do valor da portaria da Anael. Então, olha quanta coisa legal, gente, a gente conseguiu provar aqui, só no simples fato de calcular a corrente e a carga. 3 perguntas apenas foram respondidas por enquanto: a velocidade, o valor do I1, a potência de saída, perdão, 4, né? E o carregamento. Por isso é que eu chamo a atenção. Em circuito de corrente alternada, a corrente tem que ter ângulo, senão não representa nada. Olha isso aqui. Tá? Outra coisa importante, e o efeito sobre o rendimento? Todo motor de indução que opera com baixos escorregamentos na faixa nominal dele, na faixa operacional, de vazio até carga nominal, apresenta excelente rendimento, ou seja, não deve variar. Não deve variar. Por que variaria de 2% para 3%, de 2% para 2,5%, de 1,5% para 2%? Eu estou na faixa, na zona operacional do motor. Eu vou escolher um pedacinho de quadro aqui para, né, guardar espaço para calcular esse rendimento com vocês, sem apagar muita informação, mas acho que não vai ter muito jeito não, tá? Mas acho que aqui dá para a gente resolver essa questão juntos. Do conceito de rendimento, então, potência de saída sobre potência de entrada, ou PS sobre potência de saída mais perdas, certo? Então, o rendimento em termos percentuais seria quem? Potência de saída, 7.559 watts aproximadamente sobre 7.559 mais perda no cobre do estator, está por aqui, olha lá, 585,3. O cobre do rotor, 246,5. Mais as perdas a vazio. Fazendo essa conta aí, e eu faço questão que vocês realizem um rendimento de aproximadamente 86%. Qual foi o rendimento da letra A? 86,3%. Está aí. Não havia justificativa para o rendimento variar, e olha o fator de potência. Então, quem acha que o fator de potência está intimamente acoplado ao rendimento, atenção. O fator de potência tem muito a ver com potência aparente. É claro que em última análise, nessa zona aí, como é tudo muito linear, você não tem essa relação, mas fora dela é claro que influencia sim, porque aí a reatância indutiva aumenta, desmorona a questão do fator de potência e todo esse raciocínio ele se perde. Mas nessa faixa, deixa o rendimento estável e você ajusta o fator de potência pelo aumento de 2. Tá? Outro dado importante, antes de fechar esse bloco aqui, o torque. Por que esse dado é importante? Porque é o torque nominal. Tá? E detalhe, isso aqui também vai ser dado de placa. Por quê? Porque o rendimento escrito na placa de um motor de indução é o rendimento nominal, é o rendimento da máquina carregada nominalmente. Tá? Conjugado não. Conjugado não é dado de placa. Mas é importante que você o conheça. Tinha dado 42 Nm aproximadamente na letra anterior, né? Do vídeo anterior. Vamos ver agora? Conjugado PS sobre ômega S, que multiplica o menos S. Não esqueçam do menos S no motor de indução, tá legal? Isso vem do teorema da conservação de energia, mas no caso particular do motor de indução, o menos S tem que estar presente. Então, o torque será PS 7.559 sobre 4 vezes π vezes 60 sobre 6 polos, com menos 0,03. Conjugado, calculado para essa condição da maneira científica, ligada ao teorema da conservação de energia, 62,02 Nm. Apesar de não ser dado de placa, é bom você ressaltar a importância desse dado, porque ele é o conjugado nominal do motor. Tá legal? Olha bem, letra anterior, 42 Nm,
16 amperes de corrente em 1, fator de potência 0,85. Olha agora, só carregando o motor. Fator de potência 0,90, corrente praticamente 26 amperes e o conjugado cresceu circunstancialmente, mais de 50, aproximadamente 50%. Pulou de 42 para 62 Nm. Ok? Um grande abraço, até o próximo módulo, onde vamos terminar essa letra B e começar a preparar a expectativa de cálculos mais intrínsecos ao motor, como conjugado de partida, como conjugado máximo, as respectivas correntes, até quem sabe traçar uma curva conjugada de velocidade dessa máquina toda decodificada. E já vou deixar uma pergunta. Esse motor aqui, trifásico, 60 Hz, 10 HP, 6 polos, etc, 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 ele é gaiola ou bobinado? Um abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.